Por um acaso você já ouviu alguém dizer por aí que possuía na sua casa uma imagem assombrada? E sejam lá elas imagens feitas em quadros ou não, algumas pessoas afirmam que essas imagens realmente se tratavam de imagens assombradas. Por exemplo, a maioria delas, imagens de crianças que mudavam sua feição, pois aquela que era uma criança na imagem se transformava misteriosamente em uma pessoa idosa ou adulta, com uma aparência totalmente aterrorizante, ou que somente a cor de seus olhos mudavam, assim como sua boca. Então, vamos trazer umas histórias sobre essas imagens assombradas. Uma mulher afirma que ganhou um quadro de uma amiga. Um quadro onde havia uma criança. E uma criança sorridente, linda. Porém, de primeiro momento, a mulher jura que aquela criança parecia ter um olhar vivo diretamente para ela. Mesmo assim, a beleza daquele quadro chamou a atenção dessa mulher, que não hesitou em levar aquele quadro para sua casa, agradecendo assim a sua amiga. Logo então, ela pendurou o quadro na parede de sua sala. Foi então que algumas noites consecutivas, enquanto ela e seu marido assistiam televisão na sala, eles começaram a notar que aquele quadro começaria a cair sozinho da parede. E não estou falando de uma vez por noite, estou falando de várias vezes por noite, sem explicação alguma, pois o material onde aquele quadro estava pendurado era bem firme, bem pregado na parede. Então, aquele quadro não devia estar caindo daquela maneira. Foi quando, numa madrugada, eles escutaram o barulho do quadro caindo na sala. A mulher decidiu ir até lá, já que aproveitaria também para ir até o banheiro. E assim ela chegou na sala e encontrou o quadro caído. Só que antes de levantá-lo, ela decidiu ir até o banheiro, e assim o quadro ficou no chão. E foi então, quando ela voltou do banheiro, ela procurou o quadro no chão. Mas na verdade, ele já estava na parede novamente, sem que ninguém tivesse colocado ele ali. E ao se aproximar daquele quadro, aquela mulher viu uma das cenas mais assustadoras de sua vida. Pois naquele quadro onde havia uma criança linda, sorridente, agora havia uma pessoa com aparência idosa, com os olhos brancos, uma boca totalmente escura, mas aquela sensação de que aquele quadro olhava diretamente para ela com um olhar vivo não passou. E foi nesse momento que aquela mulher escutou uma gargalhada altíssima vindo daquele quadro, que o fez cair no chão. Foi só aí que a mulher percebeu que se tratava de uma imagem assombrada em sua casa. Acordou seu marido rapidamente, explicou para ele tudo aquilo que estava acontecendo. Eles foram até a sala para verificar, porém, no quadro, já havia novamente uma criança, linda e sorridente, assim como chegou na casa deles. Mesmo assim, tudo isso fez com que aquela mulher levasse aquela imagem para fora de sua casa e a queimasse. E no momento que o fogo começou, as gargalhadas também se fizeram presentes. Um homem iria tomar posse de um escritório que era de um colega de trabalho que havia sido demitido. E o colega de trabalho que havia sido demitido antes de sair do escritório e se despedir de todos os colegas que ali trabalhavam, inclusive dele, olhou diretamente no olho do rapaz e disse que não tinha nada contra ele e que ele havia de cuidar daquele escritório
como se fosse a casa dele. E também lhe ofereceu uma imagem, na qual ele disse que estaria dando com todo carinho, como recordação. Apertando sua mão em seguida, o homem aceitou a imagem, disse que iria pendurar no escritório e agradeceu. Na imagem havia uma mulher jovem, bela, sorridente. Realmente uma bela imagem para pendurar na parede de um escritório. E a beleza daquela imagem chamou realmente a atenção do homem, que pendurou ela na parede, bem atrás de sua cadeira. Ele havia sido promovido para aquele escritório, pois dominava muito bem as atividades. Ou seja, ele fazia um trabalho perfeito, por isso foi reconhecido por seus chefes. Mas, estranhamente, a partir do momento que ele colocou aquele quadro dentro do escritório, tudo começaria a dar errado. Ele falharia nas atividades que ele dominava muito bem antes. Errava com frequência em seu trabalho. Logo começariam as reclamações sobre ele. Documentos desapareciam misteriosamente. Documentos apareceriam rabiscados, também misteriosamente, sem que ele tivesse tocado ali. Então um dia aquele homem começou a notar que aquela imagem que foi lhe dada de presente daquela mulher começaria a segui-lo com os olhares pelo escritório, de um lado para o outro. Ele achou se tratar de cansaço excessivo, não acreditava que aquilo estava acontecendo. Mas foi aí que, de repente, aquela mulher começou a tomar uma forma assustadora através da imagem. Seu rosto começou a se enrugar misteriosamente. Seus olhos começaram a ficarem pretos. Ao fundo, que havia uma paisagem verde, também começaria a ficar escuro. E também uma iluminação de fogo tomaria conta daquele quadro. De repente, aquela imagem, aquela mulher, olhava fixamente para ele, com um olhar de deboche. Um pequeno sorriso macabro em sua boca também se fez presente. Nesse momento, o homem assustado tentou a todo custo sair daquele escritório, mas a porta se bateu e se trancou sozinha. As luzes se apagaram, as janelas se fecharam. Aquele escritório ficaria totalmente escuro, somente com a iluminação do fogo que vinha atrás daquela mulher, daquela imagem. Aquele homem que estava assustado ainda teve que ouvir aquela mulher que se transformou assustadoramente as seguintes palavras: você não devia ter aceitado a proposta. É melhor você abandonar e deixar o antigo dono do escritório retornar. Convença seu patrão, faça com que ele volte, ou você não terá paz na sua vida. A partir daí, a iluminação do escritório retorna. A porta se abre. A mulher na imagem voltou ao normal. Porém, o medo daquele homem foi tão grande que ele foi direto na sala do chefe pedir demissão e também pedir para que seu colega de trabalho que havia sido demitido voltasse. Sem opção alguma, ouvindo aquilo, seus chefes teve que chamarem de volta aquele seu colega que havia sido demitido. E só depois aquele homem veio a entender que havia ganhado de seu colega uma imagem amaldiçoada que lhe fez perder o emprego. Por conta de histórias assim, é melhor a gente evitar de colocar imagens estranhas dentro de nossas casas, pois vai saber se não se trata de uma imagem assombrada